Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas à nossa sexta-feira. Mas se hoje não é sexta-feira e você está assistindo, não se preocupe. O carinho e o cuidado do conteúdo continuam iguaizinhos, para que você possa, obviamente, atualizar seus conhecimentos e suas reflexões acerca do nosso tema da semana. Um beijo carinhoso para todos que têm comentado, compartilhado, conversado conosco, sugerido nossas temáticas, pessoal. Olha só, eu quero aproveitar então o tema desta semana para sugerir a todos aí que estão do outro lado um brinde. Sim, um brinde a essa nossa semana, pessoal, cheio de água, cheio de vida, cheio de muita energia. Por quê? Porque nesta semana nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E eu quero aproveitar esse ponto de partida para sugerir esse brinde a você e também para trabalhar a nossa temática da semana, pessoal, com o nosso velho e bom trabalho aqui de, olha, pontualmente trazer as reflexões. Eu vou deixar, obviamente, para você não só o material, como também aquele link esperto que promove uma reflexão e uma escrita de redação acerca do tema, né? Então, mais de uma proposta aí, a gente já vai falar sobre isso. Mas, antes de tudo e mais nada, então, vamos ao conteúdo, vamos à nossa sistemática aqui, ó, pessoal, que tá até no papelzinho azul essa semana, em virtude, em razão da semana que tem o Dia Mundial da Água no seu conjunto, né? 22 de março, gente. Então, olha só, os grandes problemas ou os grandes indícios de solução para nações que já enfrentam ou que vêm enfrentando sistematicamente problemas relacionados à água, gente, estão concentrados em dois elementos especialíssimos que estão aqui, ó, gente, ó, aumento da oferta e um gerenciamento da demanda. Isso tem sido feito, gente, das mais diversas maneiras. Por isso, além do nosso trabalho de alguns conteúdos aqui, obviamente com comparativos externos ao nosso país, mas com uma referenciação bastante cuidadosa com o que temos no Brasil a respeito, eu vou pedir a você, claro, que para aprofundar conhecimentos, para ter mais ideias, busque também outros exemplos, outros links possíveis aí de reflexão, tá? Olha só, gente, então relacionado a isso, ó, aumento de oferta e a gerenciamento de demanda, claro que há estímulos, por exemplo, como bonificações nas contas d'água, que enfatizam aí ou dão justamente a força para quem deseja um estímulo para evitar ou para diminuir o consumo de água. E também, em outros casos, gente, uma chamada tarifa de contingência aqui, né? Que é aquela tarifa que é acrescida quando a pessoa aumentou o consumo acima da média. Então, isso também tem sido usado sistematicamente em vários lugares do mundo. Já foi adotado em alguns momentos de crise aqui no Brasil também, né? E aí, pessoal, coloquei no cantinho aqui para nós uso ético da água. Ó, nós já vamos falar de outros elementos, mas assim, quando a gente trata de uso industrial da água, ou uso na irrigação, uso da água para irrigação, a gente por vezes vê quantidades muito grandes de água sendo usadas para confecção, para geração de um bem de consumo, vamos supor, né? Então, por isso, pessoal, o uso ou a preservação da água também está atrelado, ou principalmente está atrelado, ao ato de consumir. É um ciclo, gente, e não dá para a gente dissociar isso, né? Agora eu falo em uso ético da água, pessoal, porque olha só, por mais que haja quem diga, olha, fechar a torneira na hora de escovar o dente não faz diferença no montante de água a ser preservado ou a ser consumido para geração de mais, vamos dizer assim, de mais capital ou de mais estímulo ao consumo, para geração de bens, né? O que a gente tem aí, pessoal, então é um ponto de partida muito importante, uma questão de exemplo e uso consciente e sistemático de água com ética. Quer dizer, à medida que a gente individualmente toma algumas medidas, o uso de água, o uso de algumas fontes de energia ou coisas nesse sentido, também podem nos ajudar
a mudar o nosso entorno. Isso tem a ver, gente, com educar pelo exemplo, né? Como referência. Então, por isso, a ideia é quando alguém coloca em questão, diz, puxa, mas olha quanto se usa de água, por exemplo, na fabricação, direta e indiretamente, de um veículo. E quanto você usa aqueles míseros litrinhos aí para escovar seus dentes deixando a torneira aberta? Ora, pessoal, tem uma questão aí de uso consciente e ético. Então é importante colocar isso do individual para o coletivo, né? Em reflexões filosóficas, inclusive, acerca do uso de água, né? Depois disso, pessoal, olha, eu queria muito conversar com vocês um pouquinho sobre a ideia justamente dos rios, né? Relacionada a alguns rios que nós temos. Mas falar também, olha só, eu tenho aqui, pessoal, quando se fala em água, não dá para deixar de tratar no Brasil de saneamento básico. E daí eu tenho um número aqui que é grave, pessoal, um número triste de a gente revelar, tá? Olha só, a própria Agência Nacional de Águas, a ANA, que eu vou colocar daqui a pouquinho aqui na tela para você também, dá conta de que na última medição feita em 2015, nós tínhamos aproximadamente metade da população brasileira sem acesso a saneamento básico, pessoal. E isso quer dizer, obviamente, mais água contaminada, fica mais caro para despoluir para consumo, não é verdade? Para colocar em estação de tratamento. E uma questão aqui, ó, da poluição difusa, que é meu último item. Quer dizer, a poluição difusa, aquela que vai carregada de uma maneira ou outra, direta ou indiretamente, para as fontes de coleta de água para uso, para torná-la potável, acaba encarecendo o tratamento e o manejo da água que vai chegar até as nossas casas. Então, gente, olha, nós tínhamos um número aqui de 104,5 ou 104 milhões e meio de pessoas sem acesso a saneamento básico no Brasil. Isso tem a ver com água, com abastecimento. Então, gente, esse seria um ponto-chave de, vamos supor, proposta de intervenção ou proposta de reflexão acerca do tema, né? Não dá para deixar de considerar também, gente, que o Sudeste como um todo passou por uma crise hídrica, chamada crise hídrica, crise de abastecimento, no biênio 2014-2015, que levantou muitas questões relacionadas à emergência, relacionadas a gerenciamento justamente da demanda, como nós colocamos aqui no começo, e outros aspectos muito importantes aí sobre o tema. E aí, pessoal, eu disse, pensando na coleta, né, da água, de onde que nós tiramos, como é que nós fazemos, e eu queria conversar um pouquinho sobre a situação presente e passada de alguns rios no mundo, né? Veja só, eu coloquei aqui um esqueminha para a gente conversar um pouco, gente, começando pelo Rio Tietê em São Paulo, né? Muita gente coloca como evidência aí dizendo, olha, ações feitas para despoluir o Rio Tietê precisariam se espelhar nas ações feitas no Rio Tâmisa, em Londres. Já foi chamado, pessoal, imaginem, né? Quem é que diz isso? Que o Rio Tâmisa já foi chamado de o Grande Fedor, né? E hoje tem uma água limpíssima, não cheira mal, e isso é bem importante, principalmente num rio urbano, né, gente? O Rio Sena, bom, por que eu estou chamando de rio urbano? É rio que atravessa grandes áreas urbanas, tá? O Rio Sena, na França, gente, demorou 70 anos para ser despoluído, para ter um processo aí de cuidado e, na verdade, do que eles chamam de ressurreição desse rio, né? Agora, nós temos uma notícia bem importante, bem boa, relacionada à mancha de poluição do Rio Tietê, né? Olha só. A própria ONG SOS Mata Atlântica, na última medição, também por volta de 2015, gente, trouxe à tona o número de uma redução de 75% da mancha de poluição no Rio Tietê. Alguns outros aspectos importantes, diz, olha, nós temos rios menores no entorno, nas proximidades, como o Rio Paraíba do Sul e o Rio Jundiaí, que já passaram por processos de despoluição, de desassoreamento, redução do esgoto e redução da poluição difusa que chega até eles. O que faz com que sim, pessoal, nós tenhamos
ações a serem relatadas no Brasil, sobre aspectos que não são preventivos nesse caso, mas são aspectos de tratamento das consequências da poluição, para que depois se possa tratar a causa e evitar novos focos de poluição, né? Então vejam, nós podemos falar de aspecto profilático, preventivo, quando a água ainda está limpa, ainda não foi contaminada. Quando ela está contaminada, obviamente nós temos que tratar a consequência dessa contaminação e prever possibilidades aí de evitar novas contaminações, novos focos de contaminação desses elementos, né? Aí, pessoal, também eu não poderia deixar de salientar um elemento bem importante que tem aparecido muito na mídia nas últimas semanas, a transposição do Rio São Francisco, tá? Olha só, transposição do Rio São Francisco, gente, que já esteve no papel desde os anos 70, imaginem vocês. Já era pensada, já havia ideia de se fazer isso para que se pudesse levar água às populações, mas não havia ainda saído do papel até então, até a gestão do ex-presidente Lula. O que nós temos ou tivemos como anúncio aí nas últimas semanas foi da inauguração de uma fase da transposição pelo agora presidente Michel Temer e depois da visita do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, ex-presidente Lula que começou, né, no seu governo, começou a obra de transposição, ex-presidente Dilma que deu continuidade e o atual presidente Michel Temer, que está no governo, esteve inaugurando uma fase da obra. O que é importante, pessoal, entender aí? Claro, a ideia do gerenciamento e do cuidado dessa transposição mesmo nesse sentido, né? Que é desviar em amplo sentido a água de um caminho, de um curso para outro curso e aproveitá-la da melhor maneira possível por aquelas populações. É importante salientar também, pessoal, que muitas pessoas do entorno aí do rio, claro, há opiniões divididas sobre os aspectos positivos e negativos da transposição. Importante a gente saber que é um sistema complexo, né? Não dá para sair afirmando coisas de maneira tão assim descuidada. Eu não poderia chegar aqui e dizer para vocês, olha, é boa, é ruim. É preciso analisar mecanismos, é preciso analisar números, pessoal. E olha, só pelo fato dela atender, né? Dela caminhar aí, olha só, ela tem 2 eixos, tá? E todo o projeto, toda a sistemática, né, estão online também, podem ser consultados, tá? Há vários materiais de imprensa que trouxeram essa sistemática e eu também deixo linkado aí para você observar. Mas o eixo norte da transposição toma os estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba. O eixo leste, Pernambuco e Paraíba. Então, quer dizer, pessoal, é uma região que sempre foi assolada por grandes ciclos de seca, por grandes ciclos de perda econômica e humana por conta da seca. O que a gente vai poder dizer de consequências da transposição do rio é a partir do momento em que essa água chegar a essas populações e nós tivermos, de fato, a passagem do tempo também nesse sentido, né? Agora, olha só, pessoal, quando se trata de trabalhar então com esses elementos, né, de água, saneamento, sustentabilidade, meio ambiente, a gente sempre precisa ficar muito atento para não fazer afirmações ingênuas, né, e também para não, vamos dizer assim, deslocar demais o nosso olhar, né. Por isso eu disse, há exemplos exteriores, há exemplos em outros países que servem sim como modelo para a nossa sistemática, para a nossa necessidade. Há outros que não podem ser aplicados, simplesmente porque nós estamos tratando de repente de uma água já poluída ou inclusive de um relevo bem diferente, né? De condições climáticas diferentes. Então precisa ter esse cuidado para ver o que é que a gente vai sugerir, por exemplo, numa medida, numa ação, numa resolução sobre uma situação relacionada à água. Agora, para enriquecer a nossa conversa, pessoal, a gente não pode esquecer que a nossa arte, a nossa literatura já retratou de maneira muito forte, muito bonita, muito dramática, muito doída, inclusive, essa situação.
já mais do que centenária no Brasil, de grandes ciclos, grandes períodos de seca expulsória das populações ribeirinhas principalmente, né? Olha só, eu trouxe aqui, gente, alguns elementos que são importantes para nós observarmos, ó. Morte e vida severina, vidas secas, o 15, os retirantes, tá? Morte e vida severina, gente, um auto do João Cabral de Melo Neto, que vai, na verdade, fazer aí uma generalização desse migrante que lá na primeira metade do século XX vinha expulso pela seca, tentando justamente chegar ao sudeste do Brasil e conseguir melhores condições e conseguir escapar desse fantasma da seca, né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos, vai ter essa mesma pegada, esse mesmo trabalho de outro ponto de vista, de outro retrato, agora de uma família de retirantes nordestinos tentando chegar ao sudeste. Também nós vamos ter o 15, gente, da Raquel de Queiroz. Importante salientar, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, né? E o 15 recebeu aí uma crítica, inclusive familiar, né? A mãe da Raquel de Queiroz teria dito: "Ih, esse teu livro não para de pé, né? Meça para ele ser livro se ele para de pé", porque é um livro muito fininho, gente, mas muito intenso. E ele retrata justamente uma seca doída. Olha, uma seca de que se tem notícia assim, sendo de fato um ciclo muito forte lá de 1915. Então, quer dizer, uma moça, né, uma jovem, escrevendo sobre aquele momento, daquele ponto de vista da vida relacionada àquela região muito árida e muito castigada pela seca. E os retirantes, pessoal, são uma sequência, na verdade, de quadros do Cândido Portinari, um pintor modernista do início do século XX brasileiro. E esse pintor modernista, o Cândido Portinari, então fez essa sequência, gente, para mostrar, justamente retratar aí essa carestia, essa tristeza, esse abandono, essa desumanização da família, do conjunto, do grupo de retirantes. É uma das obras mais emblemáticas e chocantes visualmente quando se trata de retirantes expulsos pela seca, tá, gente? Então, vale a pena dar essa olhada. Outra coisa bem importante para a gente observar aqui, ó, atenção! Alertas de emergência por seca, gente, subiram mais de 400% na última década no Brasil. Municípios declarando calamidade ou alerta de emergência. Racionamento no Distrito Federal. Eu sei que tem gente assídua aí que nos vê toda semana do Distrito Federal. Um abraço para todos, pessoal. E olha, sorte aí, porque parece que em 2017 o racionamento já feito por aí vai aumentar, por conta justamente da não previsão do ajuste do período de chuvas. A crise hídrica de São Paulo, que eu mencionava, 2014, 2015, gente, é um fantasma, principalmente porque as obras de contingência podem não dar conta até uma próxima crise ou alguma coisa do gênero, né? Então, há sim esse fantasma. O que muitos especialistas dizem é que o Brasil poderia, até por condições climáticas e de relevo, se espelhar na ação da Austrália, tá? Em ações feitas na Austrália, que passou por uma crise hídrica nos anos 90, gente, muito severa. Bem, duas ações aqui que, olha, tem a ver, claro, uma delas vai se desdobrar por conta justamente, gente, olha aqui, ó, essa ação que eu tô mostrando, justamente por conta do tipo de relevo e tudo mais, mas olha o que diz. É política de Estado, independentemente do partido, né? Crise hídrica, questão hídrica é política de Estado. E precisa ter obras que tenham sequência, que tenham uso e sequência, né? Então é uma política pública, não é simplesmente uma ação ou um discurso partidário. Isso é bem importante entender e quem sabe aprender com os australianos, né? Mais ainda, uma coisa bem importante para a gente aprender, não só no âmbito da água, pessoal, ó, responsabilização legal dos gestores que não administrarem adequadamente os recursos hídricos. Que tal? Talvez isso fosse também uma maneira de incentivar pelo amor ou pela dor, para parafrasear de uma maneira bem clichê nosso querido Shakespeare, né, gente?
pelo amor ou pela dor, para incentivar o cuidado com os recursos hídricos pelas políticas públicas dos nossos governantes. Bem, e olha, gente, para finalizar, eu não poderia deixar de dizer a você de novo, olha, tomou sua água? Saúde, pessoal. E muito cuidado, muito carinho nos estudos de vocês. Curtam, comentem, conversem conosco. E se eu não comecei cantando, então eu termino. Você acha que eu não ia dizer Terra, planeta, água? Terra, planeta, água. Beijão, bons estudos, até semana!